O sábio Salomão, quando se refere a coração, quando a Bíblia se refere de coração, está falando de alma, né? Está falando da mente. E o sábio Salomão falou em Provérbios 4:23 que, sobretudo, o que a gente deve guardar deve ser o coração, deve ser essa alma, deve ser essa mente, porque dele procede as fontes da vida. Você vai encontrar esse texto lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Mas a Bíblia ela não para só por aí. Quando a gente chega em Jeremias, por exemplo, aí é o próprio Deus falando através de um homem. E o próprio Deus falando diz assim, em Jeremias 17, verso 9: o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E aí, quando eu penso sobre isso, eu penso num Deus que, lá no início de tudo, chegou para o Caim, que estava sentindo desejo de matar o irmão. E Deus fala para Caim assim, o filho de Adão: olha, o teu desejo será contra ti. Cabe a você dominá-lo. Você precisa dominar esse desejo, que esse desejo está forte dentro de você. Deus viu aquele desejo dentro de Caim e avisou para ele. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse, foi registrado por Mateus, lá no capítulo 15, no verso 19 também da Bíblia, que diz o seguinte: o coração do homem, de novo o coração, a mente, né? Ela está cheia. Aí vai uma lista de coisinhas terríveis: homicídios, mentiras, ciúmes, promiscuidades, maledicência. A lista que ocupa essa nossa mente, ela é complicada. E você pensa um pouco sobre isso e você vai vendo que há uma herança que nos foi herdada por outros, né, por nossos antepassados, e que há uma coisinha ruim aqui dentro da gente. E quando a gente vem falando em todo esse mapa da virada, vem falando desses 95%, a gente vem falando um pouco dessa inclinação que a gente tem para algumas coisinhas ruins na nossa vida. Olha o que a biologia fala. A biologia diz que nós temos 50 trilhões de células no corpo, tá? O biólogo que começou os estudos da célula tronca em 1950 alguma coisa, 1970 alguma coisa, ele fala um pouco, ele diz isso, Bill Clinton, ele diz que nós temos 50 trilhões de células no corpo e que essas células são governadas pelo quê? Pela nossa mente. Você está entendendo? Quando você vai para Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: ó, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que for honesto, tudo que tem virtude, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, já há também na Bíblia uma preocupação com aquilo que a gente vai pensar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, no verso 2, que olha, o que transforma o mundo à nossa volta é justamente a renovação da nossa mente. Então você tem um coração, uma mente que é enganosa mais do que qualquer outra coisa. Isso segundo o próprio apóstolo, a próprio Deus falando através de Jeremias. O nosso coração, ele é enganoso. E é nessa hora, então, que eu quero te mostrar aqui esse lado espiritual e esse lado carnal. No lado espiritual, você vai encontrar no Salmo 139, verso 16, você vai encontrar assim, ó: foram os meus dias escritos por Deus, e cada um deles determinado quando eu era substância informe. Então, eu era uma substância ainda não formada, e os meus dias já estavam escritos e determinados por Deus. Então, quando eu já nasci com dias escritos por Deus, para viver dias que Deus escreveu. Aí pensa comigo, o Salmo 51, no verso 5, Davi já diz assim, ele diz assim: em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade. Você observa que há um plano invisível, um plano espiritual, entendeu?
um DNA original, um DNA perfeito, escrito por Deus, mas também há uma história carnal para você viver. Esses 95% que ocupa aqui o seu corpo, todo o seu corpo, que isso se mostra fisiologicamente, e mais para frente eu vou te mostrar isso, como é a fisiologia desses 95%, e aí você vai entendendo, vai percebendo então que você vai ter duas naturezas dentro de você opostas, brigando entre si, lutando entre si. Uma história escrita pela mão de Deus para a sua vida e uma história de uma herança familiar, de uma herança adâmica, uma herança ancestral que quer te inclinar para que você faça e viva outras coisas e não a vontade daquele que te criou para ser bem-sucedido, bem-sucedida, para ser feliz em tudo quanto você fizer. Vamos caminhar? Vamos para a próxima aula que eu vou te explicar melhor.